Fala galerinha do bem, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos fazer uma comparação dos ases do Ben 10 Reboot e do Ben 10 Prime. Antes de mais nada, queria pedir para vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber notificações e no final do vídeo deixa aquele like. Então, bora lá pro vídeo. Bom galera, e começando aqui a comparação do Ben 10 Reboot para o Ben 10 Clássico. Nós sabemos que o Ben 10 Reboot ele sofreu várias transformações. Ele foi mudado a característica dele bem para o mais familiar, apesar de ele ter sofrido algumas alterações. A principal alterações que a gente percebe é no modo visual, que a maioria dos aliens tem tanto no comportamento, tanto no design também tem um pouco diferente. E é isso que a gente vai ver agora no vídeo de hoje. Bom, e o primeiro a nós começar aqui a comparação é o Chamas. Bom, o Chamas todo mundo viu, né? Que o Chamas ele tem uma aparência muito parecida com o do clássico. Mas já no reboot, galera, a gente já vê com uma diferença muito grande. Quando a gente percebe que a cor dele é diferente, o vermelho dele é um pouco mais claro do que a do clássico. E a do reboot ele é um pouco mais colorado, mais vivo, uma cor bem mais viva do que o vermelho. Sobre os poderes não mudou muita coisa, porque ele tinha habilidades de telecinese e ele conseguia jogar o diamante. Isso é uma coisa que ele também não sofreu muita alteração. Já no clássico, o diamante ele era imune às habilidades do chama, que você vê que ele poderia proteger o fogo do chama em qualquer momento que ele queria. Então no clássico a gente viu isso. Agora em questão de fraqueza de um pelo outro, era muito parecido, porque eles tinham as habilidades, mas aí sempre acontecia em relação àquilo que aconteceu lá no primeiro episódio lá do incêndio, que foi ocasionado por engano e por algum erro que ele fez. Agora uma coisa que a gente via no reboot é que para ele não era tido como um planeta lá, era tido realmente como só uma estrela. Então eles consideravam o Prime como uma estrela só. Uma coisa que compensou no reboot é que nós não vimos o Chama Supremo, mas no reboot apareceu várias transformações diferentes do Chamas. Então isso deu pra gente perceber como é bom a gente ver a transformação do Chamas. No reboot apareceu várias, se não me engano umas 4 ou 5 transformações diferentes do reboot. Então foi bom demais pra gente ver isso. Uma das primeiras transformações é essa que a gente está vendo aí. Você vê que tem como uma espécie de uma mochila, né? E ele tem umas habilidades bem bacanas. Mas ele conseguia fazer voo, telecinese, ele tinha uma eletrocinete bem mais forte. Então essa versão eu particularmente gostei. Muita gente gostou também dessa versão do Chama no reboot. E a gente viu várias confronto com ele. Então isso é uma coisa que chamou muito a atenção no reboot, foi essa transformação do Chama. Bom, e a segunda transformação que a gente viu também do Chamas lá no reboot foi essa do Esquentado. O Esquentado ele tem um design bem diferente do Chama. Você vê que parece, se a gente fosse chamar como Supremo, teria sido o Supremo bem bacana. Em relação ao fogo do Chama, ele tem um fogo diferente. Então você vê que quando ele lançava a chama dele, você vê que era uma cor diferente realmente. Então isso foi bem bacana a gente ver no reboot também. Uma das coisas que eu adorei foi isso. Bom, agora vamos para essas duas últimas aí, transformações do Chama que vocês estão vendo. Então, o total foi 4 transformações que o Chama teve no reboot. Esses dois, as duas transformações, eles têm, tanto um como o outro, eles tinham uma arma no braço que eles poderiam usar em combate e sairia muito bom. Isso foi muito bom você ver essas duas transformações do Chamas, beleza? Bom, agora vamos para bala de canhão. Bala de canhão você vê que as garras dos pés são diferentes. E os olhos do bala de canhão, comparando um pelo outro, fica muito mais próximo da faixa preta da sua cabeça. E fora isso, a diferença em relação a poderes não tem muita diferença, porque tanto um como o outro tinham o mesmo poder, mesmo tendo planetas diferentes. E todo mundo viu que o planeta do bala canhão no clássico ele foi destruído pelo Carrapatão, né?
A gente viu nos episódios que o Carrapato chegou lá, destruiu tudo de uma vez. E você viu que lá também ele era... O planeta dele era composto um monte de túnel lá, entendeu? Então isso faz sentido de o Bala de Canhão utilizar um superpoder de como fosse uma bola. Então isso fazia o maior sentido sobre isso, não para ter vantagem no planeta dele. E todo mundo viu que no clássico Bala de Canhão ele tinha uma habilidade enorme, né? Quando você via ele entrar em um confronto com os dos adversários, a gente via que ele sempre entrava e ganhava dos seus adversários com maior facilidade. E nós vimos também que apesar de ele causar muito danos aos seus adversários por bola, ele também usava uns espinhos, muitas das vezes massacrava de um jeito os seus adversários, que a gente ficava, pô, esse cara é muito bom mesmo, quando se transforma em bala de canhão. No caso que ele mostrou isso, e a gente adorava ver nessas situações, que a gente achava que ele não iria conseguir, mas no final sempre ele tinha uma atrás. Já no reboot, o Bala de Canhão tem um visual, um design bem um pouco meio estranho, né, que você viu lá, mas ele parecia muito com o do Supremo lá. E a gente viu que ele participava também contava em alguns episódios de uns adversários, quando ele se transformava, você vê que a bola em si, o círculo em si era diferente, ó, você vê que o design era diferente, muito diferente, perceptível demais. Mas muito diria que o Bala de Canhão do reboot ele é melhor do que o Bala de Canhão do Supremo. Isso é uma das opções. Bom, agora vamos para essa do reboot, essa transformação do reboot, que é o Bala de Canhão Demolição. Você vê que ele tem um design bem diferente, né? Mas ele tinha uns espinhos nas costas que incomodava muito quando era uma batalha entre os adversários. Isso daí já era uma vantagem para ele. Esse do reboot conseguia fazer se sair muito fácil nas habilidades dele que ele tinha. Ele tinha muitos poderes também, ele conseguia refletir lasers e eram algumas atividades que ele fazia. Isso era uma coisa que a gente achava muito bacana de ver. Bom, e por último vamos falar aqui da versão dele Minkiz. Ele não tinha superpoderes que a gente poderia falar, nossa, foi demais. Mas ele era bem interessante porque ele era protegido por essa armadura metálica que parecia um robô, né? Mas ele era usado mais para proteção. Quando estava em combate era muito difícil seus adversários conseguir atingir. E você vê que na hora de rolar, ele tinha suas habilidades bem mais vantajosas do que os outros, sim, que a gente falou anteriores. Em relação às suas armaduras, a gente via que não tinha muita vantagem também, porque a gente vê que em alguns confrontos que ele teve, ele acabou sendo prejudicado com isso. Mas isso é claro fazendo a comparação do Bala de Canhão Supremo, que ele teve mais vantagem em relação às suas transformações. Para mim, o que tem mais poder é o Bala de Canhão, o Homem Tunado. Ele, em relação a todos que a gente falou, para mim ele é o mais forte. Fazendo a comparação entre esses dois que tá na tela aí, galerinha. Bom, galera, vamos falar do Acelerando do XLR8. Bom, o design é um pouco diferente, né? Você vê que no clássico do reboot, você que é muito diferente, até as rodas no pé é diferente, a gente vê, é notável isso. Mas você viu, tanto no Prime quanto no reboot, o planeta era o mesmo, né? Não mudou muita coisa, então isso aí não tem o que falar. Bom, o XLR8 infelizmente a gente não teve o prazer de ver uma forma suprema dele, né? Mas a gente vai tentar ver aqui algumas coisas em relação ao reboot. A versão dele lá no clássico ele era bem mais veloz, você via algumas vezes. Ele era perceptível que você vê em algum episódio que quando ele saiu, você viu aqui que ele pegou aquela mulher lá, e pegou aquela bolinha lá, do nada ele conseguiu ir lá e voltar e colocar isso. Nossa, foi uma sensacional. Então você via que ele no clássico a velocidade era bem mais ampla, e aí você percebia isso em alguns episódios. Você via a velocidade dele era um feito que você conseguia observar cada vez que ele aparecia, e isso era perceptível nas suas aparições, de tudo que a gente percebia nos episódios. Já no reboot ele não tinha a mesma aceleração,
que tinha lá no reboot, ele parecia que ia, mas aí você percebia que a aceleração dele não era muito, não corria tanto, então você era muito perceptível na hora da transformação dele no reboot. O XLR8 do clássico, ele tinha uma habilidade muito boa. Se ele quiser, você vê na hora que ele tentou adivinhar a senha lá do relógio lá do BND 23. Isso foi sensacional. Então ele tinha essa habilidade também. O XLR8 do clássico, ele era muito bem usado. Então você era perceptível demais. Já no reboot parecia que dava uma desacelerada. Você percebia que não corria muito e tinha algumas habilidades que ele ia fazer, você via que parecia que estava falhando. Era coisa perceptível, entendeu? E é isso que a gente via isso nos episódios. Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Senta o dedo no like mesmo com gosto, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Falou e fui.